Hi guys, how are you? Teacher Christian na área, trazendo para vocês a aula number 7 da terceira série, disciplina de inglês do Colégio Monjolo. E essa videoaula traz para vocês um pouquinho sobre vocabulary, using definitions, que é o conteúdo que nós temos lá na nossa page 28 do livro didático. Vamos dar uma conferida? Let's go! Bom, pessoal, por que é importante essa parte da Lesson 3 aqui sobre Using Definitions? Inclusive é um assunto que vocês já viram lá atrás, se não me engano, na primeira série, ok? Muitas vezes os autores dos textos que nós temos que ler aí para o Enem, para os vestibulares e tudo mais, eles acabam definindo alguns termos que são diferentes dentro do próprio texto. E aí tem algumas pistas, algumas palavras, alguns sinais que eles usam dentro da escrita ali que podem nos indicar que o que vem depois dessas palavras, desses sinais, é a definição de um termo anteriormente descrito. Então é isso que a gente vai fazer nessa aula, identificar quais são essas palavras, como que esses sinais podem aparecer aí pra gente, para que a gente não se desespere quando encontrar uma palavra diferente aí, que provavelmente ela está sendo explicada dentro do próprio texto e o contexto vai ajudar a gente a entender. Então é o seguinte, pessoal, coloquei aqui para vocês a seguinte informação. Using definitions. In order to define unknown terms, authors may use the following strategies, ou seja, para definir termos desconhecidos, os autores podem usar as seguintes estratégias. Quais são elas? Primeiro de tudo, mais importante, mais comum, verb to be, o verbo ser, ok? Por exemplo aqui, kimchi is fermented cabbage. Nós vimos naquele texto ali do início da Lesson 3, né, sobre as comidas fermentadas, nós vimos que kimchi é um repolho fermentado ali, um repolho em conserva, não é? Mas o cara não leu o texto, ele não sabia, ou está chegando agora, enfim. Kimchi, oh my God, o que é isso ali? Olha só, depois do verbo to be, o autor já deu a descrição, a definição do que era kimchi, eu não preciso nem me preocupar. Então fiquem atentos aí ao verbo to be, porque ele geralmente introduz uma definição no texto, ok? Bom, além disso, nós também temos algumas expressions, alguns verbos. Por exemplo, is called, é chamado, are called, são chamados, describe, descreve, mean, significa, or refer to, refere-se a. For example, também tirado lá daquele textinho lá das comidas fermentadas. The word surströmming faltou um S aqui, refers to sour fish. Então, a palavra surströmming, né, refere-se a peixe azedo. Ok? Então, veja, se eu não sei o que significa isso aqui, depois do refers to já me veio a definição, sour fish. Então, é importante eu saber, poxa, essa palavra aqui, essa expressão pode me ajudar a dar uma definição aí para o que eu estou lendo. Também posso utilizar algumas phrases, ok? Como, por exemplo, in other words, em outras palavras, involves, suggests, né? For example, she made money with her music. In other words, she was a professional musician. Então, ela fez dinheiro com sua música. Em outras palavras, ela era uma musicista profissional. Ok? Claro que aqui não envolve uma definição específica, não é? Mas, se vocês... Poxa, mas o que difere o musicista profissional de um amador? Tá aqui, né? She made money with her music. Então, a expression in other words liga as duas frases ali e nos dá uma noção do que significa aquele termo. Ok? E, finalmente, eu trouxe aqui, eu resgato aqui algumas situações que vocês viram lá atrás na primeira série, ok? Que seria o quê? Os autores também costumam utilizar dashes, que são aqueles traços, comas, que são vírgulas, no caso do aposto, né? E parênteses para colocar definições dentro, né? Então, por exemplo, aqui, ó, the word lorry, a British term for truck, is not commonly used. Então, a palavra lorry, um termo britânico para caminhão, não é comumente usado. Vejam que a definição de lorry está entre os traços aqui, os hífens, não é? Poderia ser entre parênteses, poderia ser entre vírgulas. Então, vocês viram que
É muito comum, ok, que os próprios textos tragam as definições de termos indefinidos, porque não é só a gente que não é nativo que não sabe. Muitas vezes a própria pessoa que fala a língua também não conhece aquele termo e o texto em si, quando bem escrito, define palavras que são diferentes, tá certo, pessoal? Espero que essa dica aqui possa ajudar vocês a ampliar o vocabulário e não terem problemas aí na hora de fazer os exercícios que vocês tiverem que fazer aí para vestibulares, Enems e afins, tá certo, moçada? Qualquer dúvida, o teacher está à disposição. Vamos continuar praticando, ok? Hands on!